Hoje no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre livro e cultura. E para comentar um pouco mais sobre o tema, a gente recebe hoje aqui no T-Voz o professor José Milton Guimarães, que é licenciado em Letras, Pedagogia e Direito, especialista em Linguística, Léxico Ativo, Passivo e Virtual, e também Semântica, Semiótica e Semiologia. Está aqui hoje o professor José Milton. Obrigado, professor, seja bem-vindo aqui no T-Voz, para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos aí anunciados. Obrigado pela visita. Quem agradece nesse momento sou eu, porque na minha pátria, no meu Brasil, dar a voz ao professor, eu aproveito para cumprimentar esse ilustre jornalista que aqui está ao meu lado, cumprimentar o jornal A Voz, na pessoa do proprietário, o senhor Josué, que eu admiro pela coragem e pela capacidade de informar toda a região. É uma tarde para mim de muita alegria, muito obrigado. Professor, para a gente começar nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a língua adequada e não adequada. Eu queria que o senhor explicasse, porque hoje a gente ouve muito falar o português certo ou errado, mas a verdade, vamos falar da língua adequada e não adequada. Comente isso, por favor, professor. Com todo prazer. A língua é o código de pensar o mundo. O que diferencia o ser humano, nós, ilustre jornalista, é justamente a língua, que somente a nós humanos, certo? Dizem os filhos de Deus, e era a palavra. Era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é justamente a língua, essa capacidade de sintetizar o mundo, a diferença de nós humanos, se é que podemos dizer, aos 70 anos da bomba de Hiroshima, que realmente somos humanos. Mas pensemos que assim ainda somos e que possamos continuar a ser. Em termos de língua, não há nem certo nem errado, é adequado e não adequado. Por quê? A língua é um fenômeno social, é o código de pensar o mundo. E cada classe social, e também está ligada ao econômico, vai ter o adequado e não adequado, como a forma de vestir. Alguém de paletó, de terno, de gravata, de tênis, de calça jeans. A expressão da língua é a mesma coisa. O nós foi, o nós vai, eu de, maquiagem, essa coisa horrível, mas que está adequada para um momento onde o falante possa se comunicar. Ouvia esses dias até, era para já ter abrido. E aí as pessoas assustam, por quê? Porque a norma, o nosso ouvido se acostuma de acordo com o ambiente que frequentamos. Um jornalista jamais vai dizer abrido, vai dizer aberto. Mas na verdade, no nosso entender, como aquele que não tem acesso a um Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, né? Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Então ele vai colocar no seu depósito, no seu guarda-roupa, na sua caixa d'água, principalmente no seu guarda-roupa, várias roupas, e que são adequadas para aqueles determinados momentos, aquelas situações. Esta é a visão do ensino da língua portuguesa, conforme os ensinamentos da linguística. Agora, professor, a gente observa também nos dias de hoje, especialmente aqui no nosso país, que a gente fala a língua portuguesa, muitas palavras de origem estrangeira, especialmente a língua inglesa. Muitas palavras que as pessoas dizem no dia a dia, até muitas marcas se utilizam desse recurso. Qual que é a sua opinião, professor, sobre isso também? A inserção dessa língua estrangeira dentro do nosso país. O poeta já disseram, a minha língua é a minha pátria. Aquela pátria que quer ser nacionalista, independente, uma pátria minha, de Vinícius de Moraes, ela vai, em primeiro lugar, e já foi um escritor português que o disse, primeiro a nossa língua, a língua portuguesa. Depois, se você dominar também mais uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, um João Guimarães Rosa, 9 línguas, tudo bem.
mas primeiro a minha língua é a minha pátria. E quando você quer uma pátria altaneira, que se você possa se orgulhar dela, porque me ufano, porque me orgulho de meu país, então em primeiro lugar a língua nacional portuguesa. Na língua portuguesa é o latim de ontem do Império Romano, levado para Portugália, Portugal, mas para lá, por exemplo, foi o latim vulgar, o cabalos, e não o ecos, daí coice de cavalo, coice equíneo. É como se o Brasil hoje, aqueles que não tiveram acesso a um Guimarães Rosa, a um Castro Alves, a um Drummond, a um jornal que se esmera na comunicação, e conquistar outro país, ia levar justamente isso, nós foi, nós vai, eu de, maquiagem, foi assim. A língua portuguesa, aproximadamente 500 mil palavras, e vai aumentando. Conforme aumenta, conforme surge alguma coisa nova, por exemplo, um verbo novo, uma forma nova de desgovernar, né? O verbo da primeira conjugação, dilmar, D-I-L-M-A-R, desgovernando um país. E aí, a língua portuguesa é a mais rica do mundo. Por quê? Nós temos do latim em torno de 70%, 80%. E depois temos os africanos que vieram, os alemães, os japoneses, os chineses, e os Estados Unidos, no seu poderio econômico e bélico, que soltou as bombas em Hiroshima, e a gente não esquece, e não pode esquecer, eles impõem o dólar e o inglês. Aquele que domina o inglês, né, tears, I do tears, I never know what they mean, como uma segunda língua, tudo bem, ótimo. Agora, dizer que com isso a língua inglesa, o inglês é mais importante que o português, é querer nos colocar, segundo Darcy Ribeiro, numa posição de cachorro vira-lata. Isso eu não admito. E uma cabeça, a melhor possível, domina em torno de 30 mil palavras. Professor, como proteger a nossa língua para que isso continue acontecendo no nosso país? A invasão, muitas vezes, né, professor, da língua estrangeira, hoje a inglesa, dentro das palavras da língua portuguesa aqui no nosso país. Muitas lojas, inclusive, com nomes ingleses e muito mais marcas, e por aí a gente vai longe, né, professor? Como garantir a nacionalidade da nossa língua? Para garantir a nacionalidade, você tem que garantir a independência do país, a independência ou morte. Às vezes é melhor a morte do que viver neste país que nós estamos agora. Mas os soldados, as metralhadoras, o protesto é a juventude, é você, repórter, as alunas que aqui vejam. E aí sim, a minha língua é minha pátria, e não verás, criança, nenhum país como este, mas a soberania, a independência, a altivez, começa naquela cadeira da presidência da República, para fazer disso aqui uma república e uma democracia. Aí o ensino da língua é apenas consequência. Professor, uma luta sua aqui em São Joaquim da Barra há muito tempo é a criação da Secretaria Municipal da Cultura aqui em nosso município. Como que tem sido essa luta aqui na cidade? Olha, a luta é uma luta vã, né? Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, eu luto, mal rompe amanhã. Comecei a luta de forma aberta nas feiras do livro, solicitando, até implorando a prefeita da época, que por uma questão ética, hoje não citarei o nome, durante 8 anos. E nada tive de resposta em termos de criação. Apoiei o atual prefeito e principalmente o vice-prefeito, com a promessa de que a secretaria seria montada, seria criada, e permito-me aqui dizer de forma muito clara que não só queria a secretaria, mas indicar a secretária da Cultura, a professora Rita Teixeira. E até agora
colho assinaturas, corro atrás, mas uma luta vã. Me parece assim meio quixotesca. Agora, professora, essa questão da secretaria, quais seriam as propostas para fomentar ainda mais a cultura, professor? Aqui em São Joaquim da Barra, o que falta, na verdade, para incentivar essa cultura e garantir, inclusive, a diversidade de cultura que existe, no caso? Primeiro, é uma provocação a você, nobre repórter jovem, que tem aí jornalista, tudo. É você empunhar essa bandeira e sair para a rua. E não a bandeira apenas que o salário é alto, que o salário é baixo. Tudo isso há que ser discutido. E essa efetividade da Secretaria da Cultura não implica tirar dinheiro do município. É pelo contrário, criada a Secretaria, há um incentivo, Lei Rouanet e outras, para as nossas indústrias, principalmente a altamogiana, que tanto faz por essa cidade, poder deixar um pouco do dinheiro aqui. E aí eu fico pensando, né? Será que é porque a divisão do poder tanto incomoda? Porque criando a secretaria, o secretário da Cultura deve obediência ao prefeito, sim, mas tem uma certa independência. E a cultura, eu quero lembrar o Darcy Ribeiro, esse grande brasileiro, que a cultura é o saber sobre o mundo. Você, repórter, jornalista, está demonstrando aqui uma cultura, a sua habilidade para perguntar. Professor, a joia que virou bijuteria. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso que eu disse, que inclusive o senhor trouxe aqui para a gente ler. Explique um pouquinho, por favor, sobre isso. É relacionado à Feira do Livro, professor? Também porque fui um incentivador da Feira do Livro, só fiz a minha obrigação, a lição de casa, ajudando a convidar um Moacir Scliar, um Pasquale Ciproneto para parar por aí, e para que São Joaquim pudesse ser a referência regional chamada de joia da Alta Mogiana. E aí o que temos hoje é o quê? Eu prefiro só perguntar, porque esse texto aí foi numa feira do livro que solicitaram que eu não participasse. Aí eu, muito triste, escrevi que a minha joia do meu coração, onde estudei, o Sênio, os meus professores, estava pegando o caminho da bijuteria. E isso é muito triste. Professor, a gente tem visto, inclusive agora, começou também a ser realizada a Feira do Livro na cidade de Orlândia também. Esse ano aconteceu a 3ª edição da Feira do Livro naquele município. E aqui em São Joaquim também tem ocorrido a Feira do Livro. Na sua opinião, professor, o que falta na Feira do Livro? Incentivar mais ainda os escritores locais, fomentar mais a cultura local, garantindo inclusive a diversidade. Qual que é a sua opinião, professor, sobre isso? A minha opinião deve ser assim meio sintonizada, porque eu não encontro pessoas para comungar dela. Em primeiro lugar, valorizo uma feira do livro quem tem alguma ligação com o saber, com a leitura e com a cultura. E não estou falando só do livro em papel, não. O livro como fonte de informação, né? E aí tem que lembrar nesse país Castro Alves, né? Semear livros, livros à mão cheia. E deixa o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Será que é porque o livro traz a informação e depois fica mais difícil condicionar o voto ao Bolsa Família, a uma ajuda menor? Será que é por causa disso? Agora, professor, indo de encontro com o que o senhor disse sobre a questão da leitura, hoje a gente observa que muitas pessoas não leem nem um livro por ano. Como que o senhor tem observado? Isso tem melhorado? O senhor acredita que a tendência é que isso melhore com o passar dos anos? Ou a situação tem ficado cada vez mais crítica? Olha, aí tem que se analisar se quer São Joaquim da Barra, o estado de São Paulo ou o Brasil. No geral, professor, e também fazer uma avaliação aqui de São Joaquim, que é o local mais próximo nosso aqui, né? É que criou-se uma ideia de que a nossa memória
é muito inferior aos iPhone e etc. que estão por aí. Por exemplo, no momento em que nós dois conversamos, e eu pode verificar, não trago nenhum papel escrito, estou demonstrando aqui, eu acho, não pela qualidade do que eu estou dizendo, o professor tem que ser humilde, mas que a minha memória, eu a considero, e ela foi treinada na escola pública no Genoveva, muito melhor do que toda essa aparelhagem, essa aparelhagem tem que ser o quê? Tem que ser instrumentos, tem que ser escravos nossos. E a leitura é justamente, segundo o grande Paulo Freire, ler, não é ler bem o livro, o texto, é ler o mundo. No momento em que você não lê o texto, não lê o livro, não lê nada, você é cego para o mundo. Por isso que o Brasil está assim, o estado de São Paulo, onde um professor da escola pública ganha R$10 por aula, e São Joaquim da Barra também. Que tristeza, né? Ó pátria minha, como disse o Vinícius, né? Às vezes tão pobrinha, sem sapato e sem meia. Professor, e o senhor trouxe aqui um livro, para inclusive a gente mostrar as crianças mais inteligentes do mundo e como elas chegaram lá. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse livro, que a gente vê que é um título bastante interessante. Por favor, professor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse livro, sobre a importância, inclusive, desse livro. Olha, o que levou-me a comprar o livro, primeiro, sou um professor à moda antiga, e que o jornal em papel, o livro para manusear, é como o pão, o cafezinho quente que chega à minha mesa de manhã. E quando vi as crianças mais inteligentes do mundo, eu tive a vontade, a motivação de lê-lo. Por quê? A minha vida inteira devo ter entrado na sala e me posicionado diante de mais de 50 mil que eles dizem alunos. Eu não chamo de aluno porque aprendi com o Paulo Freire que o professor é aquele que aprende, não é aquele que ensina. Por exemplo, estou tendo aqui uma oportunidade de aprendizagem. E no livro também, não posso deixar de dizer, convivo atualmente com uma criança de 6 anos e uma de 3, né? São minhas Marias. Aí eu fiquei pensando, né? Não só na inteligência delas, mas a autora é americana, como que essas crianças são tão inteligentes e como elas chegam lá. Convido a todos que puderem, ou que ouvirem, ou que clicarem, como vocês dizem, para a gente comentar esse livro numa outra oportunidade. E eu estou querendo mais ouvir sobre esse livro, porque a minha leitura foi muito solitária. Professor, e agora teremos a oportunidade, daqui a um tempo, de ver e ler o seu livro, o livro que o senhor está escrevendo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Olha, é um projeto de muito sonho, para um livro para o curso colegial, gramática, literatura, redação e interpretação de texto, chegar o livro, ou em papel, ou por todos os veículos, às mãos daqueles estudantes do colegial, que eles possam, neste livro, entender que estudar a língua portuguesa é até perigoso, vira vício, como disse o Olavo Bilac, né? Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. E o projeto do livro é que fosse um livro realmente vingador. Lembra-me Euclides da Cunha, nos Sertões, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. 1902, inaugurando o pré-modernismo. Eu gostaria de ser o sertanejo das Minas Gerais para ser forte o suficiente para terminar o livro, com um único objetivo: devolver àqueles alunos do colegial que quiserem estudar a língua portuguesa aquilo que fizeram por mim, porque eu sou fruto da escola pública. Então são os avós,
os tios, os parentes, do repórter, de todos os alunos que estiveram no colegial, é que pagaram para eu ter aqueles professores que tive. Eu estou tentando fazer a lição de casa, mas o livro Vingador seria porque, no método Paulo Freire, as pessoas sairiam para a leitura, e segundo ele, analfabeto é quem não pensa. Então no livro não tem essa bobagem de ortografia, isso é tortografia. O próprio repórter disse, o jornalista, que na língua portuguesa a forma de o certo, o errado, aí na ortografia, por exemplo, querosene com S, porque querose em grego ser é S, N produto químico. Que história mais sem graça. Jussara ser cedilhado, porque as palavras de origem tupi são escritas com C cedilhado. E aí vem as do alemão, do grego, etc e tal, aquela idiotice de um programa uma vez que eu desliguei, que estava lá soletrando, né, na Rede Globo, né, estava assassinando a inteligência dos alunos. Então um livro baseado na semântica, no significado das palavras. Aí nesse livro, fazenda é com Z, casa é com Z, exame é com Z, inexorável é com Z. E aí nesse livro eu vou perguntar, né, quem inventou essa história sem graça do tal de hífen, né? Então mini saia, se põe hífen, micro-ondas, né? Que ideias mais absurdas. Professor, e o curso de português, estudando a língua portuguesa, com o professor José Milton Guimarães. Como acertar as questões de português, redação, literatura, interpretação e gramática nos vestibulares e concursos públicos. Fale um pouco desse curso de português, professor. Na verdade, é um projeto que estou colocando à disposição do meu Brasil, com o único objetivo de ser útil, de fazer a lição de casa. Aquilo que fizeram por mim, em termos de aprendizagem da língua portuguesa, da matemática. E da matemática eu tenho que lembrar dois nomes, Márcio Della Corte e Lúcio de Oliveira Faleiros. E de português eu tenho a obrigação e o dever de lembrar o professor Ivo Vanucci. Não é bem um curso, seria uma conversa sobre o que cai nos vestibulares. Como resolver as questões de português. Primeiro, tirando as últimas 5 provas daquele curso. E para os concursos em geral, o que eu tenho observado é que na última hora é como se fosse possível entrar num grande supermercado e ir pegando nas gôndolas, nas prateleiras, um professor de português, um de direito do trabalho, um de direito civil. Parece uma ideia maluca, mas parece que é o que quiseram implantar no Brasil, que não precisava mais formar os professores. O dia que precisasse, haveria o supermercado com os professores e resolvendo as questões. Triste país. Tá certo, professor, obrigado pela visita hoje aqui no TVOS. Fiquei muito feliz em recebê-lo, para a gente falar um pouquinho sobre cultura, sobre educação, e nada melhor do que o professor José Milton Guimarães, que é uma pessoa bastante competente, que a gente admira muito. Obrigado pela visita, e nosso espaço com certeza sempre estará à disposição para a gente falar um pouquinho mais, e a gente vai combinar outras vezes com certeza para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema. Obrigado, professor. O meu agradecimento final é ao jornalista brilhante para perguntar, toda a equipe do Jornal A Voz, e gostaria de terminar dizendo o seguinte: eu quero fazer a minha lição de casa. A oportunidade que está sendo dada a mim nesta tarde é para que eu faça a lição, para que eu devolva aquilo que fizeram por mim, de um menino que vinha lá da Jussara, inclusive escrevia com 2 S, e de bicicleta, e que vinha muito feliz para São Joaquim da Barra por causa do Sene. Posso terminar com Olavo Bilac? À vontade, por favor.
última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, língua portuguesa, amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu vício agreste, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Tá certo. Obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o professor José Milton Guimarães, professor de português e também licenciado em letras, pedagogia e direito, especialista em linguística, léxico ativo, passivo e virtual, semântica, semiótica e semiologia.